Olá, galerinha do oitavo ano, aqui quem fala é a Tia Lia e hoje nós vamos começar a nossa aula de independência dos Estados Unidos. Vamos começar aqui com o mapa das 13 colônias. A ideia ali de colônia e metrópole, lembra que Portugal era metrópole e Brasil era colônia de exploração? Nosso ouro, nossas minas, tudo de importante que nós tínhamos ali era explorado e levado para Portugal. Então, aqui elas são colônias da Inglaterra, ou seja, elas eram povoações ali criadas ao decorrer do século XVII. Elas eram situadas no litoral atlântico, olha só, dá uma olhadinha aí no mapa, se desenvolveram de maneiras distintas entre si, tá? Elas eram divididas em 3 regiões: Colônia do Norte, Colônia do Centro e Colônia do Sul. Cada uma possuía um perfil econômico diferente, um perfil humano diferente, um perfil geográfico. Você pode perceber que tem umas que são maiores, outras são bem menores, né? Então, cada uma, elas eram bem independentes aí entre si. Tá? Elas tinham uma relação, inclusive, bem bacana aí com a metrópole, tá? Então, você pode ver aí que, primeiramente, o que vai acontecer? Uma das coisas principais que a gente tem que falar é que teve aí as influências iluministas, com aquela ideia de liberdade, com aquela ideia de que todo ser humano tem direito a poder escolher o que seria melhor para ele, ter direito à razão, ter direito ao pensamento, né? Essas ideias, elas vão chegar ali nos Estados Unidos. É um dos primeiros pontos importantes, é a influência do iluminismo aí para ter esse pensamento mudado já dos colonos aí em relação à liberdade, né? Olha só, acontecia aí, gente, o comércio triangular. Foi como eu falei para vocês ainda há pouco, tinha uma certa liberdade, tá, entre eles. Então, esse comércio, ele era realizado em 3 portos. Olha só, tá? Você pode verificar aí. A Inglaterra, ela tinha essa rota aí com a África e as ilhas do Caribe. Então, tem esse primeiro ponto aqui, esse rosinha aqui, que é a Inglaterra, tá? Aí a gente vai aqui, que tá escrito rum aqui nessa primeira, aí vai para a África, daqui volta Ilhas do Caribe. Então, olha só, dos portos norte-americanos saíam carregamento de gêneros agrícolas e manufaturados, tá? Como açúcar, melaço, tá? Então, ele ultrapassava aqui, aí ele virava rum, tá? E era enviado para a costa africana, onde ele era trocado por escravos. Olha só, dá para perceber aí? Então, deixa eu mexer aqui, olha só. Utensílios aqui, tá? O açúcar, o melaço, olha só. Aqui, tá vendo? Aí pra cá, o rum, que voltava com escravos, tá? Então, ia o rum pra África e trocava por escravos, tá? Então, isso aqui a gente chama de comércio triangular. Acontecia entre a Inglaterra, a África, Ilha do Caribe, ok? Anotem aí no caderninho de vocês, ok? Então vamos lá. Guerra dos 7 anos. O que acontece aí, Tia Lia, para aparecer esse conflito? A Guerra dos 7 anos foi um conflito entre França e Inglaterra. Com que objetivo? Disputas territoriais, tá? Então, eles queriam ali controle de algumas regiões na
né? Então, quem ganha essa disputa é a Inglaterra, só que com muitas complicações. Ela é uma guerra que vai durar quanto tempo? 7 anos, né? Em busca de grandes territórios aí, tá? Na América. Olha só, gente, o que vai acontecer? Primeiramente, nesse período que eles começam a ter essa influência do iluminismo lá na colônia, tá? Esse período que essas influências, esses pensamentos estão chegando na colônia, a Inglaterra está em conflito com a França durante esses 7 anos, tá? Só que o que vai acontecer? A Inglaterra, ela vai passar a responsabilidade e os custos dessa guerra, a administração de todo esse conflito todo, dos novos territórios para os colonos. Deu para entender? Olha só. Durante esses 7 anos, tiveram elevados gastos, muitos gastos para se manter o exército no conflito, né? Então, quando acaba a guerra, que a Inglaterra ganha esse conflito, ao chegar nas colônias, ela vai falar o seguinte para os colonos: não, olha, a responsabilidade de todo o custo da guerra é de vocês. E mais a administração desses novos territórios, ou seja, novos espaços coloniais, espaços de exploração. Então, além de vocês cobrirem tudo que a gente gastou, todo o custo dessa guerra, vocês ainda vão administrar esses territórios que foram conquistados, tá? Então, eles começam a adotar, a Inglaterra vai adotar uma nova política. Que política é essa? Aumento e surgimento de alguns impostos que não existia antes. Ok? Deu para entender até aqui? Então vamos lá. O pacto colonial. Existia aí, como eu falei para vocês ainda há pouco, a relação era muito bacana, né? Então existia ali um pacto colonial entre eles. Então, todo esse processo era uma ligação entre eles. Tudo que era fornecido pela colônia ia direto para a metrópole. Né? O que organizava ali na metrópole era para a colônia. Então, era um ciclo entre eles que a gente chamava de pacto colonial. Um pacto, uma relação de convívio ali, né? Achou uma coisa bacana ali na colônia, é da metrópole. A metrópole tem um acordo, por exemplo, mas tem um comércio triangular que vai fazer com a África. Não, mas é um consentimento da Inglaterra, tá? Mas o consentimento o quê? De lucros com os escravos. E é o rum do açúcar, né? Dominado ali na Inglaterra, e voltava o quê? Os escravos, que era algo extremamente valioso ali na Europa nesse período. Ok? Então, a gente tem ali essa nossa primeira lei. Que lei é essa? 8º ano. Lei do açúcar. Reduzir aí 50% do imposto sobre o melaço estrangeiro. O objetivo era incentivar os colonos a consumir somente o açúcar inglês, tá? O aumento dos impostos que deveriam pagar sobre o melaço, tá? Então, assim, o que é esse melaço? O açúcar. Que produtos eram esses? O açúcar, o café, a seda, o vinho, artigos de luxo. Então, reduzia aí esse imposto. Então, aumentava para a Inglaterra, tá certo? A gente tem aqui o nosso segundo imposto, lei do selo. O que era a lei do selo? Ela obrigava que todos os documentos que circulassem na colônia deveria ter um selo, tá? Comprado na Inglaterra, comprado na metrópole, que era qualquer documento, gente, jornais, livros, documentos publicados, jornais, cartas, testamentos, tá? Aqui tem uma imagem do tipo de selo da época. Então, qualquer documento,
qualquer papel que tivesse algum interesse, ele tinha que ter um selo que era comprado na colônia, ou desculpa, na metrópole, tá? Só que essa lei ela ocorre em 1765. Só que em 1766 ela foi revogada, porque ela foi considerada um absurdo. Porque imagina a quantidade de documentos, jornais, cada jornal tinha que ter um selo. Então eles conseguiram a revogação através do Tribunal do Parlamento e eles conseguiram então revogar em 1766. Ok? A gente tem ali a lei do chá. Os colonos eles não poderiam vender o chá diretamente para as Índias. Todo o chá deveria ser negociado pela companhia inglesa. Ou seja, dava o monopólio do chá à companhia das Índias orientais, o que tirava o comércio do chá dos colonos. Ou seja, o chá era como se fosse um café aqui, né? Então era extremamente importante, foi algo assim muito forte para os colonos, tá? Então todo esse domínio, todo o monopólio, todos os trâmites da venda do chá tinha que ser direto, não poderia mais passar pelos colonos, tinha que ser direto com as companhias das Índias Orientais, ok? Festa do chá em Boston. O que foi isso? Olha só, foi uma ação, um protesto ali, tá? Que executado pelos colonos contra o governo britânico. De que forma isso aconteceu? Foi jogado, gente, no mar o carregamento de cerca de 3 navios da Companhia Britânica das Índias nas águas do mar, tá? Então os colonos eles estavam ali disfarçados de índios, foi uma forma de protesto, né? Eles pegaram ali 3 navios que estavam no porto, né, de Boston, eles revoltados porque esse comércio do chá sempre foi algo direcionado a eles, né? A fabricação, a exportação, todo esse comércio era dos colonos, e eles não poderiam mais fazer isso. Quem iria fazer agora seria a Companhia das Índias. Então, eles revoltados, né? Eles vão se vestir de índios e eles vão jogar todo o carregamento de 3 navios no mar e vão estar vestidos aí de índios. Aí o que vai acontecer com isso, gente? Vai ter aqui mais uma lei do intoleráveis. O que é isso? Vai ser um conjunto ali de medidas, de leis promulgadas pela Inglaterra. Então, o que vai dizer essa lei? Ela estipulava que os portos de Boston seriam fechados, que representavam um grande golpe na economia, a forma como eles estavam sendo organizados. Estava tendo prejuízos ali pelos colonos. Então, que todos os crimes cometidos em solo americano poderiam ser julgados na Inglaterra. Aumentava a ocupação militar inglesa nas colônias. Então, logo depois que ocorre a festa de Boston, logo depois que tem todo aquele carregamento de chá jogado fora, eles vão organizar leis, que a gente vai chamar de leis intoleráveis. Fechamento do porto de Boston, tá? Até que todo o prejuízo que foi causado com a perda desse chá sejam pagos pelos colonos, tá? E eles também vão ser julgados pelo que eles fizeram, tá? Aí depois disso vai ter a lei do aquartelamento. O que é isso? Todo colono americano era obrigado a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. Olha só. Então, depois que ocorreram todas as leis impondo
para que eles conseguissem rever todo o dinheiro que eles tinham perdido na guerra, eles vão surgir essas duas leis depois que irá ocorrer a festa de Boston. Então, essas medidas dessas leis, tanto das duas últimas leis, o que vai acontecer? Essas medidas, elas foram recebidas como uma última, como se pudesse falar assim, como a última gota d'água da opressão inglesa. Então, os colonos, eles vão passar a se organizar, a organizar um movimento pela independência. Então, olha só, recapitulando, a gente vai ter as influências iluministas que vão acontecer nesse período, tá? Vão chegar as ideias de liberdade, né? De você poder seguir um caminho trilhado por você, né? Dentro das ideias iluministas. Depois disso, esse processo, a Inglaterra se envolve nessa guerra com a França, tem gastos muito altos e vai começar a culpar, e vai colocar a culpa de toda a perda nos colonos. Então, os colonos vão ser responsáveis para repor todo o dinheiro gasto dentro da economia da Inglaterra. E antes eles tinham uma relação tranquila entre eles. E essas leis irão fazer com que não exista mais essa parceria dos colonos com a metrópole. Então, vai ser criada todas essas leis para que possa conseguir o dinheiro, arrecadar o dinheiro dos colonos, e todo esse processo vai chegar a um ponto que eles vão achar, não, chegou por aqui, tá? Então, essa lei do aquartelamento é a lei que vai dar um ponto final, é a gota d'água de uma opressão inglesa, tá? Então, a partir daí, eles vão começar a se organizar dentro de um movimento para ocorrer, então, a independência das colônias, ok? E a gente vai ficando por aqui e logo, logo a gente se encontra na segunda parte da nossa aula da independência dos Estados Unidos.